exercícios que nós fizemos nos últimos encontros, eu já apresentei para vocês isto que eu estou chamando de método dos coeficientes a determinar, sem dar esse nome e sem colocar de uma forma sistemática. Fui fazendo exercícios, exemplos, caso a caso. Em cada caso nós discutíamos o que estava acontecendo. O que eu vou fazer agora é um fecho, vou organizar tudo aquilo que a gente usou nos últimos exercícios. O método dos coeficientes a determinar, ele é um método de achar solução particular. E o que ele afirma como teorema matemático é que, dadas certas condições, que são as hipóteses, sempre tem uma solução particular com uma determinada característica. Os 7 vetores que compõem a base da equação homogênea. E agora, o método dos coeficientes a determinar é um método para achar soluções particulares. Então, agora eu vou fazer uma lista de Qs e o que a gente procuraria, para ver se a gente entendeu mesmo o método. Mas observe, esse método só faz sentido usar depois que você resolveu a homogênea, porque você leva em conta quem são essas raízes e suas multiplicidades. Então, não dá para inverter a ordem, fazer primeiro a busca da particular. Você tem que ter resolvido primeiro a homogênea. Tem que ter achado as raízes da equação característica. Dado uma cara para a função Q, quem é a solução particular? Se eu escrevesse que a Q é um polinômio x3 menos 1, que forma de particular que você procuraria e que é aquela que o teorema do método dos coeficientes a determinar garante que tem. Se é um polinômio, você vai buscar um polinômio. De que grau é o polinômio? 3. Eu quero um polinômio de grau 3 completo. A3x3 mais A2x2 mais A1x mais A0. Mesmo que esse de grau 3 seja incompleto, eu vou colocar um de grau 3 completo. E o que eu tenho que olhar em seguida? Se 0 é raiz ou não da equação característica. É, com que multiplicidade? 3. Então, o polinômio que eu vou encontrar é x3 vezes isso. Na verdade, é um polinômio de grau 6. Se eu estiver procurando um polinômio de grau 6 e eu vou derivando, quando eu derivar 7 vezes, acabou o polinômio, já deu 0. Começa com um polinômio de grau 6, deriva 7 vezes, dá 0. Mas essas derivações não vai anular o polinômio, porque são derivadas de ordem menor. Aqui eu vou derivar só 3 vezes. Se eu começar com um polinômio genérico de grau 6 e derivar 3 vezes, eu vou cair num polinômio de grau 3, que é igualável a um polinômio de grau 3, e eu consigo determinar os coeficientes. O teorema garante que sempre é possível determinar os coeficientes, e aí agora é só fazer a conta. Se a Q fosse e elevado a 4x, que particular você procuraria? Esse não tem nenhum probleminha. Constante e elevado a 4x. Observa como é tudo caso particular disso daqui. Tem um alfa que é 0, não aparece, e eu tenho um polinômio que é igual a 1. Então, eu estou pondo um polinômio genérico de grau 1. Não, de grau 0, né, na verdade, o polinômio constante. Estou falando um genérico de grau 0, que é constante. E se eu tivesse como função Q, x ao quadrado e elevado a 4x, que particular que eu procuraria? Onde? Aqui? Porque 4 não é raiz da equação característica. O que eu tenho que olhar, nos 3 casos, quando é um polinômio apenas, eu olho 0 é raiz da característica. Quando é uma exponencial de alfa, alfa é raiz da característica. Quando é uma coisa com trigonometria, alfa e beta, alfa mais beta i é raiz da característica? É isso que eu tenho que me perguntar. Nesse caso, que é um polinômio de grau 2 vezes a exponencial,
A2x² mais A1x mais A0 exponencial de 4x. Certo? E se a função que está na frente fosse x² e elevado a 3x, aí que particular que você iria procurar? É exponencial de 3x, x², igualzinho de cima, não é? Com uma diferença. Qual que é a diferença entre a linha 3 e a linha 4? Aqui, 4 não é raiz da equação característica. E aqui, 3 é raiz da equação característica com multiplicidade de 2. É isso que eu tenho que levar em conta. Então, o que eu vou procurar aqui? O polinômio de grau 2, A2x² mais A1x mais A0 e elevado a 3x, multiplicado aqui na frente por x², porque o 3 é raiz com multiplicidade de 2. Então, a solução particular tem que ter coisas mais altas. Observe que a solução particular, neste caso, ela vai ter na frente da exponencial um polinômio que tem termos em grau 4, em grau 3 e em grau 2. Ela não tem termos em grau 1 e constante. Por que que a particular não tem termo de x e constante? Porque eles não estão na solução da particular, eles estão na solução da homogênea. E por que que tem que resultar, no fim das contas, grau 4? Porque deriva, deriva, deriva e substitui, e se você só tiver os termos de grau 2, você não tem equações suficientes para calcular os coeficientes. Quando você começa com esse grau 4, vai derivar, 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 vai sobrar expressões nos coeficientes de grau 2, 1 e 0, para você igualar o polinômio de grau 2, 1 e 0 que está aqui, igualando os coeficientes com esse daqui. Observe que daria exatamente na mesma se eu tivesse o polinômio completo aqui. x2 menos 5x mais 7. Eu escreveria a mesma coisa. O que mudaria era, depois de fazer todas as contas, quando eu vou igualar quem a quem, que eu vou ter que igualar o polinômio de grau 2 que está aqui com o polinômio de grau 2 que vai resultar depois das derivações. Se o Q de x, turma, fosse x2 e elevado a 3x cosseno x. Acho que todo mundo concorda em pôr um polinômio de grau 2, porque ali tem um polinômio de grau 2. Acho que todo mundo concorda que tem que ter um e elevado a 3x. E acho que todo mundo concorda que tem que ter um cosseno x. Acho que todo mundo concorda que eu tenho que ter um outro polinômio de grau 2. Seno x, para que eu tenha a liberdade de derivar, 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 jogar tudo lá na fórmula e daí conseguir igualar com essa expressão. E qual que é a dúvida? Se eu tenho ou não que colocar x elevado a alguma potência aqui. Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Se olha para o alfa, olha para o beta. 3 mais ou menos i é raiz da equação característica? Não. Então não precisa pôr mais nada. Só isso. Ah, mas 3 é raiz. 3 é. Mas isso aqui só me preocupa para efeito de colocar o x elevado à multiplicidade na frente, só me preocupa se 3 mais ix for solução. E se a função que está ali na frente é x2 mais 1 cosseno x, o que eu tenho que procurar como solução característica? Como solução particular, desculpe. O que é a solução particular?
polinômio de grau 2, cosseno x. Preciso pôr um pedaço vezes seno x? Preciso pôr um pedaço exponencial? Não, porque é como se tivesse exponencial e elevado a zero x, que é 1, eu não preciso colocar de novo. E pergunta, será que eu tenho que colocar o x elevado ao expoente na frente? Qual que é a pergunta que eu tenho que responder? Qual é o complexo que está aparecendo aqui? Alfa igual a 0, beta igual a 1. Será que 0 mais ou menos i é raiz da característica? É. Com que multiplicidade? 1. Então, x. Observe o seguinte. O que eu estou falando é uma coisa assim. Tem um polinômio de grau m, que pode ou não ser um polinômio grande, pode ser só 1. É um polinômio. Tem uma exponencial e tem uma trigonométrica. Talvez isso ajude um pouco. Tem sempre essa estrutura. Se só tiver e elevado a 2x, o que está querendo dizer isso? Que o polinômio é constante igual a 1, que o beta é igual a 0, e aí ficou cosseno de 0, que é 1, e 0 aqui desapareceu o pedaço com seno, ficou só e elevado a 2x, cosseno de 0, que é 1, polinômio que é igual a 1. Então, quando eu escrevo qualquer coisa que envolva polinômio, exponencial, trigonométrica, mesmo que uma delas não esteja aparecendo, tacitamente, eu estou te dizendo quem é esse polinômio, pode ser só 1, eu estou dizendo quem é o alfa, e eu estou dizendo quem é o beta. Quando eu não pus cosseno, eu estava dizendo que o beta era 0. Quando eu não pus exponencial, eu estou dizendo que o alfa é 0. Então, se olha para a função Q e tem um alfa mais beta aí que você identifica, sendo que pode algum deles ser 0. Identificou o alfa mais beta aí, a pergunta é, este alfa mais beta aí é ou não raiz da equação característica com que multiplicidade? É isso que importa. E não é parcial. Quando apareceu aqui 3 e 1, a pergunta não era se 3 era a raiz da característica, era se 3 mais ou menos i. E quem é raiz da característica é 0 mais ou menos i. Então, quando me aparecer nada na exponencial e cosseno e seno de x, caí no caso em que eu tenho que botar o x multiplicando na frente, porque deu 0 mais ou menos i como raiz da característica. Certo? Método da variação dos parâmetros. Turma, no método anterior, esse que eu acabei de fazer, coeficientes a determinar, se por um acaso, a tua equação diferencial tiver um coeficiente aqui multiplicando a derivada de ordem mais alta, tiver um 2y elevado à sétima, você pode dividir tudo por 2, mas não é obrigatório. Se você fizer todas as contas, o polinômio característico, a equação característica, achar as raízes, etc., com o 2, vai dar na mesma. Não vai alterar a resposta. Agora eu vou falar de um método que alteraria a resposta. Se a equação vier com alguma coisa multiplicando a derivada de ordem mais alta, tem que dividir antes. A diferença é que se você divide, o que acontece? Quando você divide, o que acontece é que o coeficiente, o Q aqui, fica dividido. É isso que aconteceu, você divide, muda uma continha no Q. Mas não muda a natureza do Q. E o que depende, e esse método depende da forma do Q. Não se o coeficiente lá no Q
é um polinômio x2 mais 1 ou 3x2 mais 1. Isso não interfere na análise. Esse método agora, a gente vai fazer uma conta, uma integral com o Q. Aí, se você dividir por 2, já muda o valor da primitiva. Então, este método agora é essencial que a equação esteja, de fato, com o coeficiente 1 na frente da derivada de ordem mais alta. Senão, vai alterar tudo. Turma, o método que eu acabei de falar, o da variação, dos coeficientes a determinar, ele só funciona para esta classe de funções Q. Polinômio, exponencial, seno, cosseno. Ele é um método muito fácil de usar. O defeito que ele tem é que ele só funciona para polinômio, exponencial, seno e cosseno. O primeiro exemplo que eu vou fazer, quando eu tiver terminado de apresentar esse segundo método, a minha função Q vai ser uma tangente. Pronto, se isso aqui é uma tangente, já não pode aplicar o método anterior. Porque o método anterior não tem para tangente. O método anterior é para seno, cosseno, polinômio e exponencial. Então, esta é a equação. Imagine que você resolveu a homogênea associada base das soluções da homogênea. Eu vou introduzir uma linguagem, poderia fazer sem introduzir, mas é que todos os livros usam, é bom vocês se conhecerem. O chamado Wronskiano de uma família de funções. No caso, eu tenho N funções, então eu vou te dizer o que é o Wronskiano de N funções. O Wronskiano de N funções é uma coisa que formalmente você calcula como um determinante envolvendo as N funções. Então, o Wronskiano da família, você desenvolve formalmente um determinante N por N que tem na primeira linha as funções da sua família de funções. Na segunda linha, as derivadas. E assim sucessivamente, até que na enésima linha, você tem a derivada de ordem n-1. Então, você aplica a fórmula usual de determinante, vai dar um produto envolvendo todas essas funções, somas, isso chama-se Wronskiano. Existem uma série de propriedades e utilidades para o Wronskiano. Eu só vou precisar de uma informação. Se as funções que estão ali forem LI, o Wronskiano é sempre diferente de zero. Ele não se anula nunca. Isso é um teorema, um lema auxiliar sobre essas famílias de funções. O que me importa, basta elas serem LI. O que me importa é que se eu tiver, se as y1 e yn é uma base das soluções de duas estrelinhas da homogênea, então o Wronskiano dessas funções, que observe, o Wronskiano é ele próprio uma função, não é? Que você obtém fazendo produtos e somas a partir dessas outras funções. O Wronskiano não se anula nunca, ele é sempre diferente de zero. Esse é um lema
para organizar um pouco o que a gente vai fazer. O método da variação dos parâmetros, ele é um método que começa de uma forma muito ingênua. Ele começa com uma abordagem que a gente olha e pensa assim, isso não vai dar certo. Quando eu começar a fazer a construção, vocês vão observar que assim, parece que não tem grandes esperanças de que ele dê certo, mas ele dá. Contexto. Tenho a equação completa. Se eventualmente tivesse um coeficiente aqui na frente do y da derivada, eu já dividi para garantir que ficou 1. Identifiquei quem é a Q, montei a homogênea, consegui resolver a homogênea. E quero uma solução particular. É claro que uma solução particular do tipo o 1 vezes y1 mais o 2 vezes y2, o n vezes yn, se os u's forem constantes, claro que eu não vou ter particular desse jeito. Porque se eu colocar constantes no lugar dos u's, eu vou ter uma clássica combinação linear dos vetores y1 e yn. Combinação linear de n vetores está no espaço gerado pelos n vetores. Se esses n vetores formam uma base da solução da homogênea, qualquer função com aquela estrutura, quando eu substituir na fórmula, não vai dar Q, vai dar 0. Mas isso se os u's forem constantes. Eu vou procurar uma função que seja combinação linear da U1, o n, mas não com coeficientes constantes, com coeficientes variáveis. E eu vou tentar descobrir quem são esses u's. Qual que é a ideia básica? Deriva, 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 joga tudo na fórmula e descobre condições sobre os u's. Na verdade, sobre as derivadas dos u's. Para você descobrir quem que é a solução particular. Eu vou fazer então um processo de deriva, 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 joga tudo na fórmula, analisa o que sobrou, fala, se os u's tiverem tais condições, então a função dada aqui é solução particular da equação completa. E na hora que eu vou expressar essas condições sobre os u's, vai aparecer a Q. É nesse momento que a Q vai entrar. Vou começar as contas e sendo absolutamente ingênuo. Primeira derivada. Vou omitir a variável x por simplificação. Estou supondo que os u's são funções também. Então, a primeira derivada é u1' vezes y1. E um outro pedaço, que é u1 parado vezes y1', derivando pela regra do produto. Aí tem um monte de termos em que eu tenho até o n' yn, derivando o último pedaço, mais o n vezes yn'. Eu já agrupei metade e metade. Como cada um deles é um produto, cada um deles na hora de derivar, dá origem a deriva o primeiro vezes o segundo, mantém o primeiro, deriva o segundo. E eu separei os termos. Normal? Se eu derivar de novo, vocês estão vendo que isso vai crescer de forma muito ruim? Então eu vou fazer uma hipótese ingênua, que, como eu comentei há um minuto atrás. Tem tudo para não dar certo. O surpreendente é que ela vai dar certo. Minha hipótese ingênua. Se eu tiver muita sorte, eu vou conseguir achar uma solução deste tipo, de modo que a primeira metade daquela fórmula seja 0. Se eu tiver muita sorte, eu vou conseguir uma família de u's em que isso seja 0. Eu adoraria que fosse verdade que eu vá encontrar uma solução em que isso é 0.
Será que tem alguma chance de eu encontrar uma família em que isso é zero? Vocês têm essa mesma sensação que eu tenho? De que parece que eu estou exigindo muito? Por que será que haveria uma solução em que isso tudo fosse zero? É bem verdade que as minhas contas ficam muito mais simples. Maravilha, não tem isso então? Agora eu vou continuar o processo de derivar para poder depois substituir na equação. Agora eu vou para a segunda derivada. Bom, se tudo isso é zero, só tem esse para derivar. Então vamos derivar. Deriva o U1', Y1', o Y1 já estava derivado. E aí tem um pedaço que é o 1 sem derivar, vezes Y1 derivado duas vezes. E cada um deles deriva pela regra do produto. Aí vai ter uma série de termos assim, aí eu vou ter o N', YN'. E aqui o N sem derivar, YN, duas linhas, duas derivadas. Certo? Mas eu sou daquelas pessoas que é muito ingênuo. Eu quero que isso também seja zero. Então vou montar uma segunda equação. O 1', Y1', o 2', Y2', o N', YN' igual a zero. Estou exigindo muito, né? Não. Olha o que eu estou montando aqui. Eu não quero descobrir as U's, então as U's são as minhas incógnitas. Eu estou montando um sistema nas U's. Quem é a matriz do sistema fazendo isso que eu estou fazendo? Y1, Y2 até YN. Y1, Y2 até YN. A segunda linha. Y1', Y2', YN'. É a segunda linha do Wronskiano. Eu estou montando um sistema cuja matriz do sistema é o Wronskiano. Mas tem um lema que eu tenho que saber, que o Wronskiano é sempre diferente de zero. Então, se eu levar essa ideia em frente, eu vou montar um sistema cuja matriz é o Wronskiano, e como ele é diferente de zero, a regra de Cramer dos sistemas me diz que esse sistema tem solução. Mas quem são as incógnitas? As derivadas das U's. Aí eu calculo as derivadas das U's, integro, acho as U's, que resolvem o meu problema. Aparentemente era muito ingênuo para dar certo, mas agora vocês estão percebendo que tem uma esperteza por trás. Faço isso inúmeras vezes. Vou sempre supondo equações nulas. A última derivação, quando eu derivar de ordem n, vai sobrar o 1, primeira derivada, y1n, mais o n, primeira derivada, yn, derivado de ordem n, e mais o 1, n menos 1. N menos 1, porque aqui eu não derivei, aqui eu derivei na anterior os U's, não a y. E aqui sim que eu derivei de ordem n. Então eu vou anulando todos esses primeiros pedaços e fico com as derivadas todas da função particular. Jogo tudo isso na equação diferencial original. Jogo tudo isso na equação diferencial original. Olha o que vai aparecer. Olha esse pedaço aqui. Um monte de termos em que tem U1 fixo multiplicando e todas as derivadas da Y1. Joga isso nesta equação original. Põe o 1 em evidência.
que sobra o outro pedaço? Sobra 0. Porque como o 1, y1, é solução da homogênea, se eu jogar múltiplos do y1 na equação completa, eu ponho o u em evidência, e o que sobra é uma combinação de fórmulas com as derivadas da y1 multiplicada pelos coeficientes da equação diferencial. Mas a y1 é solução da homogênea. Então, esses termos todos, que tem u, quando eu jogar na equação completa, dá 0. E sobra só esse, que tem a derivada de ordem n menos 1, igualada a quê? A 0? Não, igualada à função q mesmo. Eu vou montando esse sistema. Quando eu jogo tudo na fórmula, fico com a seguinte equação. Por isso que eu disse que precisava dividir tudo antes de começar a conta, porque eu tenho que descobrir quem é a Q, exatamente a Q, não é múltiplo da Q, a Q exato. Se tiver que dividir para ficar 1 aqui, eu divido, porque a Q vai aparecer naquela forma. Quem é a matriz do sistema? É o Wronskiano. Que é sempre não nulo. Qual é a consequência? Existem as funções U1', UN'. Eu acho essas funções, são as soluções do sistema. Aí eu integro tudo e volto. Ele é mais trabalhoso na hora de fazer a conta, mas ele tem uma grande vantagem. Ele é mais geral.